Passion, inspiration, people, George Robert Stocks. É com muito prazer que hoje eu recebo aqui, no George Robert Stocks, um empresário que é sucesso absoluto no que faz. Ele é especializado em gestão pública e também especialista em administração pública. Vamos conhecer mais sobre o escritor, o autor do livro que está o maior sucesso no Brasil, está na maior polêmica. O livro é um manual básico para não ser enganado por políticos. Interessante, não? Então, a todos vocês que estão entrando agora nesse momento, sejam muito bem-vindos e é com muito prazer que eu convido a todos vocês a viajar um pouco. Vamos fazer um passeio na vida interessante, na história que é muito interessante do empresário Ricardo Rous. Muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer participar do seu programa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, que estão entrando. Todos aqueles que vão nos acompanhar quando essa live ficar disponível aí. Sei que teu público é muito grande aí nos Estados Unidos, em outros lugares da Europa e aqui no Brasil. Então, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Como dizia um personagem de um filme americano. Não é? Eu começo dessa forma, sabe por quê? Porque senão as pessoas acabam falando assim, poxa, eu entendo que a sua entrevista foi à noite, mas pra gente que está aqui do outro lado assistindo, E aí a gente fica de fora, como é que é, Então, para incluir todos vocês, já agradecendo a audiência de todos, é por isso que a gente já começa, dando esse bom dia, boa tarde, boa noite, que seu dia comece maravilhoso, que sua noite termine ainda melhor. Meu querido, vamos lá. Vamos lá. Começa contando pra gente, quem é Ricardo Rous? Não, o Ricardo é um cara que veio de escola pública, é um cidadão, veio de uma família humilde, alguém que se dedicou muito à educação, tem a educação como sendo um pilar muito, muito forte, a família como uma base muito forte. Eu nasci na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Moro há muitos anos já na capital, sou um apaixonado pela cidade de São Paulo, mas sou nascido na cidade de Santos. Trabalho na administração pública há muito tempo. Desde que eu me formei em gestão pública, eu trabalhei em algumas prefeituras, na assessoria de alguns parlamentares no estado de São Paulo, na Câmara dos Deputados. Já tentei participar do processo eleitoral, conhecer a política por dentro, olhando aí pelo viés de quem está lá dando a cara. Enfim, sou um desbravador desse universo político, um empreendedor. Uhum. Adoro criar e ajudar a criar novas coisas. Enfim, sou um cidadão aí brasileiro que nasceu para lutar como todo brasileiro. Fazer um resumo do resumo do resumo. Sou formado, como você já falou, em gestão pública, pós-graduado em administração pública, fiz curso de liderança aí na terra do Tio Sam, passei uma temporada aí num programa de brasileiros em Harvard, foi muito bacana, muito esclarecedor. Tive a oportunidade de participar de um programa da Unesco, que era voltado para entender educação até 2030. Então, tivemos aí em vários países encontros, além da sede da Unesco na França, tivemos encontros em vários países, como China, África do Sul, conhecendo realidades educacionais e políticas dessas regiões. Foi uma experiência também muito importante. Me fez trazer para o Brasil um olhar internacional e de uma realidade que muitas vezes é bem próxima da nossa em alguns casos. Enfim, tem aí uma caminhada bacana no que diz respeito à educação e administração pública. E agora, me lançando aí nessa lógica de escritor, esse é o segundo livro que eu estou lançando, Já lancei um manual básico sobre educação à distância, lá atrás, em 2009, se eu não estou enganado. E agora, tentando desmistificar um pouco a administração pública para o povo brasileiro. Muito bom, muito bom. Bom, eu quero agradecer uma pessoa, que é a Samantha de Cali, essa nossa irmã, nossa amiga.
A Samantha que fez a ponte, gente, para que eu viesse a conhecer mais sobre a vida do Ricardo. E algo em comum que ele tem aqui comigo, né? Algo comum que os dois têm aqui muito igual, Samantha até colocou, é que o Ricardo ama a educação como eu, né? Assim, apaixonados pelo ramo da educação, do que a gente pode passar, como a gente pode conscientizar, né, o outro através daquilo que a gente acredita que é certo, daquilo que a gente abraça, né? O importante na nossa carreira é justamente isso, né? Não importa de que carreira, de qual formação, mas é de como a gente usa a nossa carreira para conscientizar o outro, né? Da importância Verdade. dele como cidadão nesse mundo. A mudar, fazer a mudança, ser a mudança, né? A gente acredita Verdade. nisso. Agora, quais foram, né? O Ricardo ele foi um pouquinho mais à frente, né? Porque eu tenho muitas perguntas para ele em 40 minutos, que é uma loucura. Mas quais foram as suas influências, Ricardo, para que você fosse buscar, né, essa carreira? O que foi lá atrás que mexeu contigo para que você fosse se tornar o profissional que você é hoje? Eu falo do Ricardo mais jovem. Vamos fazer uma viagem ao passado. Vamos sim. Eu imagino que esse lado empreendedor, eu devo ter dado do meu pai, porque ele era empreendedor também, um pequeno empreendedor, um batalhador, teve alguns negócios, alguns comércios. E eu venho de uma família muito simples. Então, a labuta que você já teve, você é brasileiro, né, George? Está nos Estados Unidos, está vivendo uma realidade um pouco diferente da nossa aqui, mas você é brasileiro, você conhece a nossa realidade. Então, eu venho de uma família muito simples. Então, a labuta lá atrás, correr atrás da bola, estudar em escolas públicas, ter que estudar à noite, trabalhar de dia, são questões que fortalecem. Isso é uma realidade de muitos brasileiros, né, de milhões de brasileiros. Verdade. E é uma realidade que, quando você consegue canalizar essa energia para o lado bom, ela te fortalece muito. Então, acho que eu tive uma herança empreendedora por parte do meu pai. Tive uma base educacional muito forte que veio da minha mãe. Então, eu sou realmente um apaixonado pela educação, como a Samantha falou aí, que é o elo que nos conecta, porque para mim a educação transformou a minha realidade. A educação transformou a minha vida de fato. Eu sou um exemplo disso, que muitas vezes é colocado nos PowerPoints aí de apresentação do que a educação faz com as pessoas. Para mim, ela é uma realidade. Ela me transformou, me colocou, me tirou de uma realidade socioeconômica e, galgando degraus através da educação, eu consegui chegar numa situação bem melhor do que eu tinha lá atrás. Então, acho que a inspiração são os pais, né, que estão próximos ali. Minha mãe, educacionalmente, sempre me dando força, não me fazendo desistir nunca. Meu pai, como empreendedor. E aí, muito cedo, eu comecei a participar de grêmios estudantis. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura. E o movimento estudantil foi que me abriu o olho e as portas para a vida pública, para a política propriamente dita, para a administração pública. Me chamou a atenção. Eu comecei a fazer direito, parei o curso de direito e fui fazer gestão pública. Me formei em gestão pública e fui trabalhar na área aí. Eu percebi que era uma área que realmente eu tinha uma paixão muito grande. Uma área onde eu conseguia conectar a educação, que é uma paixão, com a possibilidade de transformar e impactar a vida das pessoas. E a política é esse caminho, né? A administração pública é esse caminho. É por onde a gente pode fazer, de fato, as grandes transformações que nós queremos. E aqui no Brasil nós precisamos muito de grandes transformações. Nós precisamos de uma revolução. E eu acredito que essa revolução virá através da educação. Agora, com as novas tecnologias, como nós dois estamos aqui batendo um papo, você em Nova York e eu em São Paulo, a tecnologia possibilita essa realidade. Verdade. Que a gente se conecte com o mundo inteiro e que traga para a nossa realidade aqui experiências positivas. Agora, quando se fala, né, da importância da educação, surgiu aí a ideia de você fundar a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Verdade. Por que você decidiu trazer, né, para o mercado essa fundação? Então, em 2006, quando eu comecei na educação à distância, eu já tinha uma filhinha, eu trabalhava durante o dia, estudar durante a noite, pela variação do horário do trabalho, à época, era bem difícil. E a educação, a graduação à distância no Brasil estava começou em 2005 mais fortemente,
E em 2006 ela estava bem no comecinho. E eu me matriculei num curso de gestão pública à distância. E à época, eu já vinha do movimento estudantil, eu já tinha tido experiências no movimento estudantil, e à época eu percebi que a graduação à distância no Brasil estava começando. Então, tinha muitas dúvidas sobre o que era a graduação à distância aqui no Brasil em 2006. Então, os estudantes estavam matriculados em cursos à distância, porém, eles não sabiam se o diploma ia valer, se o mercado de trabalho ia reconhecer. Muitas vezes, os próprios familiares, amigos de trabalho, não reconheciam aquele curso como sendo um curso que garantia para ele um diploma de nível superior. Enfim, tinha muitos desafios. E eu, como já vinha do movimento estudantil, resolvi, então, criar ali uma associação que pudesse ajudar aqueles estudantes a entender melhor aquela metodologia de ensino à época. Então, a gente foi ao Ministério da Educação, descobrimos que, de fato, a educação à distância era uma aposta do governo brasileiro à época. Ela tinha, sim, toda a validade legal que tinha os cursos presenciais, ela tinha aceitação no mercado de trabalho, e o que acontecia à época era muito preconceito. Então, a associação ajudou, e ainda ajuda, porque a associação ainda existe, esses estudantes a romperem essas barreiras do preconceito, a buscar auxílio jurídico quando necessário, enfim. É uma associação bastante relevante no Brasil hoje em dia, tem uma presença e uma participação muito importante na vida dos estudantes universitários no Brasil, e eu tenho um orgulho imenso de ter feito parte da fundação dessa associação, de ter ajudado a desbravar. Inclusive, foi a fundação dessa associação que me levou para participar desse grupo na Unesco, para discutir, porque foi a primeira entidade estudantil de universitários matriculados em cursos à distância. Apesar de no Brasil ser recente e no Reino Unido, por exemplo, ter mais de 100 anos que tem cursos na metodologia EAD, à distância, uma entidade organizada, como foi feita a nossa, a ABE-EAD no Brasil foi a primeira, isso chamou a atenção da Unesco e a gente acabou participando de vários eventos internacionais com esse input que a associação deu para a gente aqui no Brasil. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Muito bom. Agora, dá o website, né, para quem está aqui conectado com a gente, para que as pessoas possam visitar o website e até mesmo ter maior conhecimento, né? Porque tem muita gente que não tem a oportunidade ou não tem... Contando a pandemia, essa loucura toda, as pessoas realmente já preferem nem ir para as salas de aulas, né? Que agora está começando aí, né? Abre aqui, abre ali, e já estão começando aí a dar esse movimento que aqui nos Estados Unidos ainda está um pouco cauteloso, né? Mas qual é o... Aqui no Brasil nós já estamos planejando o carnaval. Não que isso seja positivo, acho que é até relativamente preocupante, mas estamos já planejando o carnaval. Para quem quiser conhecer mais sobre a Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, tem o @ABE Brasil no Instagram, ou no website, que é estudantesdobrasil.org, de organização, estudantesdobrasil.org.br. Lá vai ser... Pode falar com a Fernanda, que é a atual presidente da associação, fale meu nome, vai ser muito bem recebido. Lá você vai poder tirar suas dúvidas sobre a validade dos cursos, fazer algum tipo de questionamento sobre o curso que você está matriculado. Enfim, é uma entidade que vai te dar um suporte muito bacana para que você tenha tranquilidade para seguir nos seus cursos na metodologia à distância. Vai ser bem bacana mesmo para vocês. Muito legal. É isso aí, gente. Ó, está aí para vocês, né? Chama, vai lá, pesquisa. É importante conhecer, né? Conhecimento, adquirir conhecimento é válido o tempo todo. E para vocês que querem seguir Ricardo aqui pelo Instagram, @RicardoRousoficial. É isso aí. Vai lá, dá uma seguida lá que é importante. Bom, o Ricardo também ele participante de um programa de formação de líderes, né, do século XXI, realizado pela Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, né, em Boston. O que é preciso, Ricardo, para vir a participar desses projetos pela Universidade de Harvard? Como aconteceu? Então, esse programa foi também uma experiência singular. Foi o segundo programa que eu participei. Eu participei de um programa de inovação para o ensino superior. Aqui no Brasil, nós temos uma instituição que chama SEMESP, que é um sindicato dos mantenedores do ensino superior, dos donos de faculdade. Falar o português mais simples para a nossa galera entender melhor. Legal. E eles reuniram e fizeram um programa junto com a LASPAL, que é uma entidade
da Universidade de Harvard, que cria programas para a América Latina e Caribe. Programas específicos para esse público. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma barreira muito grande com a questão do inglês. Muitos brasileiros têm essa dificuldade. Então, eles criaram um programa específico, LASPAL, e o CEMESP para mantenedores do ensino superior. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado, por ser, na época, presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância, a participar desse programa. O primeiro foi sobre inovação no ensino superior, foi um programa fantástico. Ficamos aí um tempo em Cambridge, ao lado, pertinho, do ladinho de Boston, né, na Universidade de Harvard. E foi muito bacana, era um programa restrito, né? Houve lá os critérios de seleção à época. E o programa de formação de líderes para o século XXI também foi um programa criado entre CEMESP e LASPAL, e foi realizado aí em Harvard. Também teve uma participação, um pedaço dele que foi no MIT, foi muito bacana também. Foi feito, na verdade, num conjunto com as duas universidades, que são próximas na mesma cidade, as duas, uma do ladinho da outra, né? E foi um programa sensacional, pegou, assim, professores da primeira linha de Harvard e foi, assim, transformador. Aí as universidades aqui no Brasil fizeram, cada universidade tinha o seu critério de seleção, selecionava lá o jovem de acordo com a sua própria realidade interna, ou selecionava os com as melhores avaliações, os que tiveram as melhores notas, ou por um histórico escolar, ou a instituição ia lá e indicava o cara que tinha disponibilidade para estar neste programa. E aí eu fui, nesse caso teve duas seleções, eu fui pelo grupo Ninter do Paraná, de Curitiba, que eu estava matriculado à época fazendo uma pós-graduação, e também foi convidado por causa da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Os dois programas foram maravilhosos, foram transformadores. Assim, a Harvard é maravilhosa, é uma instituição que, né, dispensa apresentações, e os professores de lá, assim, são singulares. Pelo menos foi uma experiência para mim que foi transformadora, conhecer a realidade, interagir com pessoas do mundo inteiro que também estavam na universidade, não necessariamente no mesmo programa que eu, em outros programas, mas a gente teve a oportunidade de interagir e de se conectar com essas pessoas. Foi realmente uma experiência singular. Muito bom. Ricardo, você teve a oportunidade, né, em participar dos dois mundos. Você vivendo, né, na realidade do Brasil. Bom, eu vou ao Brasil todo ano, mas assim, eu já moro nos Estados Unidos há quase 20 anos, né? Então, assim, aqui eu vim do Brasil, era professor no Brasil e vim para cá para fazer pós-graduação, depois que eu fui fazer jornalismo aqui. Mas você que tem a oportunidade, né? Você teve a oportunidade de vir, estudar, presenciar, pesquisar. Como você pode avaliar, né, estando no Brasil hoje, a educação do Brasil em relação ao que os Estados Unidos oferece, né, com a realidade dos nossos brasileiros? George, essa pergunta sua, que é fantástica, ela causa uma grande, primeiro, indignação, segundo, tristeza, porque o Brasil é um país maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Brasil, conheço mais de 40 países no mundo, e toda vez que eu saio do Brasil, eu já saio meio triste, porque eu quero voltar para cá. Mas, infelizmente, o nosso calcanhar de Aquiles, na minha opinião, é a educação. Porque aqui nós vivemos uma realidade, e isso é uma realidade ao longo de décadas, tá? Não é uma realidade pontual hoje. É uma realidade que vem se arrastando há décadas. Infelizmente, nós não temos um olhar para a educação de base, nós não temos um olhar para o ensino técnico, nós não temos um olhar para reter os nossos talentos no ensino superior. Eu posso citar exemplos aqui pontuais, mas o Brasil tinha um programa... se eu não estou enganado, chama Universidade Sem Fronteira, não lembro exatamente o nome do programa, mas o Brasil dava bolsa de estudos para mentes brasileiras irem se pós-graduar e pesquisar no exterior. O que acontecia com essas mentes? Elas eram fisgadas por esses países onde elas estavam. Então, por exemplo, o cara vai fazer uma pós, um doutorado nos Estados Unidos. Quando ele termina o doutorado, ele fica nos Estados Unidos porque alguma empresa americana, porque alguém por aí identificou aquele talento e reteve esse talento aí. Isso é uma realidade, por exemplo, que os americanos fazem muito bem. Eles dão uma atenção para aqueles jovens, para aquelas crianças que são
superdotadas, por exemplo, que é um outro programa que aqui a gente tem uma deficiência imensa. A gente estima que 1,5% dos brasileiros tenha um QI acima da média, usando QI, que é uma expressão popular, mas um QI acima da média. E nós não temos sequer um único programa para que a gente possa atender esses jovens. E a gente conhece essa realidade andando aqui nas periferias, na classe média. Você encontra a todo instante jovens que têm uma inteligência diferenciada. E no Brasil não tem nenhum programa público que dê uma atenção para esse jovem, por exemplo, para já ir, aquele cara tem uma inteligência diferenciada em matemática, ou em artes, ou em esportes, e já ir treinando aquele cara para ele se tornar alguém de grande relevância no mundo naquela área que ele tem uma vantagem intelectual. Diferente dos Estados Unidos, que tem um programa que já abraça, quando percebe que a criança tem uma diferença intelectual para mais, abraça essa criança num grau e vai carregando esse jovem até ele se tornar um talento naquela área específica. Então, eu posso passar aqui, nós precisaríamos de uma nova live, talvez umas 3 lives conectadas, para eu te falar a minha tristeza com a educação brasileira. Há um descaso no Brasil muito grande, de novo, de décadas, tá? Não é algo pontual. Isso vem ultrapassando governos no Brasil, onde eu costumo brincar assim, o governo finge que paga para os professores, apesar de todo o esforço e toda boa vontade que eles têm, mas sem a infraestrutura necessária, sem as condições necessárias, se torna muito difícil dos professores passarem, construírem o conhecimento junto com os estudantes, e os estudantes fingem que aprendem. A realidade é essa, que o Brasil é o país do futuro desde sempre. Quando você morava aqui, o Brasil era o país do futuro. Verdade. Já faz 20 anos que você está aí, o Brasil é o país do futuro. Na minha infância, o Brasil era o país do futuro. Eu já estou com 40 e poucos anos e o Brasil é o país do futuro. Então está na hora de nós, brasileiros, aqui nos unirmos e, através da educação, fazer com que o Brasil seja o país do agora. Esse futuro chegou e está na hora da gente começar dessa guinada aí no Brasil. E é através da educação essa transformação. Muito bom, fantástico. Parabéns. É isso mesmo. Bom, hoje você também trabalha como membro da Comissão Nacional em Avaliação à Educação Superior, né? Ao avaliar a nossa educação superior, toda essa preparação, né, a nível superior, como você vê hoje, né, a classe menos favorecida dentro das universidades? Boa pergunta. Então, só fazendo uma pequena correção, eu fiz parte da CONAS, eu saí no ano passado porque eu fui participar mais ativamente das eleições no Brasil e aí eu tive que me descompatibilizar com o cargo, né? Mas foi primeiro um prazer, uma honra fazer parte da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil. Foi uma indicação e um convite do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do presidente em exercício no Brasil. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma experiência muito bacana, porque eu pude olhar por um outro ponto de vista a questão da educação, em especial no ensino superior, que o foco era esse, né? Pude perceber que a gente precisa avançar muito, por exemplo, nas questões com o uso das novas tecnologias. Eu já respondo a tua pergunta da inclusão dos jovens de menor renda, mas nós precisamos avançar muito, principalmente nas questões de uso das novas tecnologias, que as discussões estavam acontecendo na comissão quando eu fazia parte, e eu percebi ali que ainda havia muito a avançar no que diz respeito a usar as novas tecnologias de comunicação e informação, que estão avançadíssimas. Repetindo, nós estamos em lugares distintos, interagindo com pessoas que estão participando aqui, como a Samantha, que acabou de mandar uma mensagem, você em Nova York ou em São Paulo. Isso são as novas tecnologias de comunicação e informação propiciando que a gente troque essas ideias, que a gente leve informação para qualquer um, a qualquer lugar. E no ensino superior brasileiro nós estamos muito atrasados nesse aspecto, em especial no ensino público superior no Brasil. E aí o poder público precisa avançar muito rapidamente e não tem essa agilidade, essa destreza para avançar. Pelo menos não está tendo até agora, até o momento que eu estava na comissão. As discussões eram bastante incipientes. No caso do acesso dos jovens de menor renda ao ensino superior, eu acho que o Brasil até avançou bastante com relação a isso. Se nós compararmos aí as últimas décadas, de uns anos para cá nós tivemos alguns programas de incentivo de acesso ao ensino superior. Um deles, que eu acho que é um programa muito bem sucedido, que vem se perpetuando ao longo dos tempos, é um programa chamado ProUni.
Uhum. Acho esse programa fantástico. É um programa que tem uma parceria do governo federal com as universidades privadas no Brasil, uma parceria que está funcionando. E esse programa concede bolsas integrais e bolsas parciais para jovens oriundos de escolas públicas, jovens que têm aí que comprovar uma renda mais baixa, tem alguns critérios, como ter participado do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ter atingido uma nota de corte específica, enfim, tem alguns critérios. E é muito acessível esse programa, pelo menos para uma parcela bem significativa. Tem um número muito grande de bolsistas hoje no Brasil. E esse programa, na minha visão, é um programa de inclusão social muito importante, que deve continuar, que deve se perpetuar. O Brasil também criou... Nós temos aqui políticas de cotas de acesso às universidades, aí, independente de entrar no mérito de quem gosta dos programas, de quem não gosta, é uma política vigente no nosso país. Nós estamos falando de políticas públicas, ela é uma política vigente e tem incluído muitas pessoas, em especial nas universidades públicas. Nós temos um programa de financiamento, esse me preocupa um pouco, porque eu acho que esse está endividando os jovens, e vocês nos Estados Unidos já passaram por isso. Nós estamos aí há uns 20 anos atrasados aqui. Há 20 anos atrás, nos Estados Unidos tinha grandes programas de financiamento, só que endividou uma parcela significativa dos jovens americanos. Houve, inclusive, um movimento muito grande nesse sentido aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos nessa fase. Nós temos muitos jovens que aderiram a um programa de financiamento chamado FIES, pegaram dinheiro emprestado, esse dinheiro tem juros subsidiado pelo governo, mas mesmo assim, esse jovem, quando termina o ensino superior, ele acaba não conseguindo se colocar no mercado de trabalho e fica com essa dívida a ser paga para bancos públicos aqui no Brasil. E esse programa, inclusive, está no meu radar agora, porque eu estou analisando e estudando bastante os números do FIES, preocupado com o grau de endividamento dos estudantes que pegaram esse programa e, inclusive, pós-pandemia, né, muita coisa acontecendo. A minha preocupação de que esses jovens aí fiquem com uma dívida e acabem se prejudicando no início da sua vida profissional adulta. Muito bom, muito bom. Gente, a gente tem pouco tempo e a gente tem tanta coisa para conversar, mas é tanta coisa. Vamos direto, né? Então, vamos. Já estamos falando sobre a educação e a política, então vamos. Como surgiu, Ricardo, aí a ideia em trazer para o mercado o manual básico para não ser enganado por políticos? Conta para a gente aí como surgiu a ideia desse livro e por quê. Bom, essa é fácil. Vamos lá. Eu trabalho com política, com administração pública, seja em gabinetes, seja auxiliando candidaturas. Já trabalhei em candidatura para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual, vereador. Trabalhei em órgãos públicos. E essa minha andança pelo universo político, e eu sou uma pessoa que venho de família muito simples, me relaciono com organizações não governamentais desde muito jovem, um movimento estudantil. Vi que entrou aí o Danilo, que é presidente da Associação Nacional dos Profissionais Liberais e Autônomos aqui no Brasil, uma entidade também muito importante aqui no Brasil. E eu me relaciono muito com o cidadão de todas as classes sociais. E o que eu percebi, que independente da classe social, o brasileiro médio, o brasileiro normal, trabalhador, ele tem muita dificuldade em entender e saber de fato para que serve um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, o prefeito, o governador e até o presidente da República. Ontem, houve uma discussão, eu não acompanhei ao pé da letra, Jorge, eu te confesso, tem um pouco tempo para essas tretas de internet, mas eu vi, porque muita gente me mandou no WhatsApp, no Instagram, uma pequena discussão entre uma cantora brasileira e o presidente da República. E ela, num trecho do vídeo dela, isso é uma informação pública que está correndo nas redes sociais no Brasil agora, a cantora é a Anitta, ela gravou um vídeo e ela falou: eu não sei para que serve o presidente da República. E tenho certeza que muitos brasileiros, que a maioria dos brasileiros também não sabe para que serve. Qual é a função exata do presidente? Por que o povo brasileiro paga um salário ao presidente, ao senador, ao deputado federal, ao governador, ao vereador da cidade dele? Se essas pessoas não sabem qual a função desses empregados dela, porque o político é um empregado do povo, ele é um funcionário, ele é pago para desempenhar uma função específica.
E ele deve ser cobrado por essa função específica, assim como todos da iniciativa privada são cobrados pelo seu trabalho, certo? Recebe um salário, mas ele tem que prestar conta do trabalho que ele faz. Os políticos no Brasil acabam não passando por esse ciclo, porque a maioria dos eleitores não sabe como cobrar, não sabe qual é a função desse agente público. Então, percebendo essa deficiência educacional do povo, e de novo a educação, porque o meu livro é um livro de educação política. O meu propósito agora é educação política, é levar para a minha população, para o meu povo, para a minha gente, educação política. Eu tenho certeza que o cidadão que lê o meu manual, ele ouvindo um candidato falar nas próximas eleições, ele vai perceber se aquele candidato é um bom candidato ou um candidato picareta. Só de ouvir o cara falar numa live, num vídeo de YouTube ou sei lá, na rua, numa reunião partidária, não importa. Ele ouvindo o político falar, ele vai saber. Porque aí ele vai ter uma noção que eu trago no livro. Quais são os 3 poderes que compõem a República Brasileira? O legislativo, o executivo e o judiciário. Qual a função de cada um deles? Para que servem os legisladores? Para que serve o executivo? Qual o papel do judiciário? O que faz o vereador na sua cidade? Como você cobra esse vereador? Para que serve o prefeito da sua cidade? Quanto que você está pagando para ele? Como é que você paga? Que é uma outra coisa que eu percebi que a população ignora, é que às vezes a gente fala assim, é você que paga o salário do político. Aí o cidadão que tem menos informação, ele pensa, uai, eu não pago salário de ninguém, eu recebo pouco, como é que eu vou pagar? Às vezes ele não sabe, George, que há uma diferença importante do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai comprar um produto, e eu passei por isso várias vezes, porque eu já fui dezenas de vezes aos Estados Unidos, e passava por isso. Você vai lá na prateleira, pega um produto, você olha o preço, está lá, $15. O preço daquele produto. Você pega o produto achando que é $15. Quando você chega no caixa, o que acontece, George? Tem a taxa. Tem a taxa, tem o imposto, que é cobrado na hora que você vai pagar. Então, aquele produto de $15 depende de estado para estado, né? Mas vamos imaginar que seja um estado, sei lá, como a Flórida, que é 8%, vai ter 8% a mais de imposto naqueles $15. Aí o cara falar para você, pô, sei lá, 16,20. Eles falam, não, mas era 15. Aí você vai cair a ficha que tem a taxa, que tem o imposto. No Brasil, não. No Brasil, você olha o preço na prateleira, tá R$15, é R$15. Porque o imposto já está embutido no produto e no serviço. Todos os produtos e serviços no Brasil já têm embutido na composição do preço o imposto do governo. E os percentuais de impostos são muito além dos 8% que eu citei aqui do estado da Flórida, por exemplo. Às vezes nós temos aqui realidades de 78%, como o imposto sobre um videogame, por exemplo. Chega a ser absurdo. Enfim, educar a nossa população que ela já está pagando através dos produtos e serviços que ela consome todo dia, o livro, o celular, a água, o chocolate, a caneta, a roupa, tudo que ela compra tem um imposto. Esse imposto vai para o governo municipal, governo estadual, governo federal. O governo recebe esse dinheiro e, teoricamente, deveria devolver para o povo através de serviços públicos. E é aí que entra o político. E se ela não souber o papel do político, fica muito difícil dela cobrar. Muito bom. Como conseguimos o seu livro? Isso aí é facílimo, muito fácil. Tem, primeiro, 2 caminhos. Eu vou passar um site que vai ter as 2 formas. Quem quiser comprar o livro físico, ter na sua casa, pôr na sua biblioteca, na sua estante, pode comprar nesse site, que é nãosejaenganadoporpolitico.com.br. Fácil. É o meu desejo para o povo brasileiro. Não seja enganado por político.com.br. Lá ele vai ter a opção de comprar o livro e também vai ter a opção de baixar o e-book, o download do livro, o PDF do livro, gratuitamente, sem pagar nada. De novo, o objetivo do livro, George, não é ganhar dinheiro com ele. Então, eu até falo para as pessoas, vá lá e baixa o e-book do livro de graça, porque o que eu quero é que o brasileiro tenha o conhecimento, que ele leia o livro e que ele, nas próximas eleições, daqui para frente, ele não seja mais enganado por político. Ele vai saber exatamente para que serve um vereador, e aí quando um vereador vier conversar com ele, ele vai falar, opa, isso não é a tua função. Isso acontece muito aqui no Brasil, viu? Na eleição passada, por exemplo, eu vi muita gente, os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí sabem disso. Quem mora no Brasil sabe dessa realidade. Ano passado no Brasil, Jorge, nós tivemos eleições para vereadores e prefeitos.
no Brasil inteiro. E o que eu mais ouvi ao longo da eleição eram candidatos a vereadores prometendo construir creche, asfaltar rua, construir hospital. Só que construir não é papel do vereador, é papel do prefeito, do executivo, é quem executa o orçamento municipal, quem gasta o dinheiro arrecadado com os impostos é o executivo, o nome já está falando. O vereador, ele cria leis e ele fiscaliza os gastos do executivo. Então, esse vereador prometendo uma creche, ele vai numa comunidade, descobre que aquela comunidade é carente, ela tem a necessidade de mais vagas em creche, as mães precisam ir para o mercado de trabalho, não tem com quem deixar os seus filhos, e ele promete que vai trazer uma creche. Aquelas mães sedentas por aquele serviço público, elas acreditam naquele candidato, dão a ele um voto de esperança, o cara ganha a eleição e depois ele não faz a creche, até porque não é competência dele. E gera o que no cidadão? Gera uma frustração. E hoje o brasileiro ele está desacreditado da política, ele está frustrado, porque é um ciclo de ser enganado por políticos. Só que o que eu quero com o livro, George, por isso que a gente está distribuindo o download do livro gratuitamente, é despertar esse conhecimento nos brasileiros. Porque, de certa forma, nós, eleitores, temos uma meia-culpa do que acontece com a má política no Brasil. Porque nós elegemos os representantes, você entende? O político não nasce lá. Ele não vem de Marte e senta no Congresso Nacional. Não, ele vem na rua, ele pede o voto e o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele elege esse cidadão e depois reclama desse cidadão. Então, nós estamos dando um passo para trás, começando uma grande campanha de conscientização política, de educação política, para nós ensinarmos a população para que serve cada cargo, o que ela tem que ouvir de cada um, como ela vai... E aí, independente do cara ser de direita, do cara ser de esquerda, do cara ser de centro, não importa. O cidadão está sendo enganado por político se ele é de direita, ele está sendo enganado por político se ele é de esquerda e ele está sendo enganado por político se ele é de centro. Porque o mal político está em todas as legendas partidárias no Brasil. Nós temos, sim, é importante falar isso e ressaltar, tem gente boa na política, sim, mas são poucos. E, às vezes, esses poucos têm dificuldade em falar, em ser ouvido. Às vezes, aquele que faz a má política, aquele corrupto, aquele pilantra, ele tem mais oportunidades, porque acaba fazendo as coisas erradas, e, com isso, ele tem aí mais recursos para poder fazer com que a voz dele chegue em mais pessoas. Mas, no momento que o cidadão estiver bem educado politicamente, ele vai saber se defender desse político ruim, desse político corrupto. É isso que eu acredito e por isso disponibilizei o livro, o manual básico para você não ser enganado por político. E é um manual básico, não é para todo mundo virar PhD em administração pública, não. Ali é bem o básico, que eu acho que todo mundo tinha que saber, talvez tivessem que ensinar isso nas escolas públicas brasileiras, nas escolas públicas e privadas, para que o cidadão tivesse isso na sua formação, uma aula de cidadania, para quando esse cidadão terminasse ali o ensino médio, ele soubesse que tem um buraco na frente da casa dele, quem que ele cobra daquele buraco? Porque são relações diferentes. Eu vejo aqui no Brasil muita gente cobrando o presidente da República por um buraco na rua dele. Não é competência do presidente. Entende? Então isso causa uma frustração imensa no cidadão brasileiro e isso está fazendo com que muitos brasileiros se desgostem da política, deixem de votar. O nosso índice do não comparecimento do eleitor no dia da eleição é muito grande. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Então, a gente consegue calcular um pouco desse índice do cidadão que não vai votar e tem aumentado eleição após eleição. E eu não tenho dúvida que é essa frustração que o povo brasileiro tem com os maus políticos. E isso pode mudar através de educação política. Então, baixa lá, faz o download do livro, www.nãosejenganadoporpolitico.com.br e também vai ter o link na bio do meu Instagram, tá lá disponibilizado para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida é só me chamar no Instagram, me chama no direct, eu mesmo respondo, mando o livro em PDF. Nós queremos fazer uma corrente para disseminar esse conhecimento. Muito bom, fantástico. Pois é, a todos vocês que estão nos assistindo, o George Roberts não é de esquerda, não é de direita. O George Roberts é direto. É por isso que foi boa. Estar com pessoas que são profissionais e dão a cara a tapa para defender uma coisa. A educação, o conhecimento,
conscientização e, além de tudo, não podemos esquecer de uma coisa: a cultura é importante, né? Então, parabéns. Siga Ricardo Rous Oficial e lá você pode conversar com ele. Para você que está entrando agora na nossa live, aqui na nossa entrevista, através do Instagram dele, você pode conhecer mais esse material que é disponível a todos que se interessam sobre política. Até você que não se interessa pela política, estude sobre o caso para que você passe a se conscientizar do seu dever como cidadão no país que você vive. Parabéns, muito bom. Gente, nosso tempo é tão pouco e as pessoas já estão me pedindo aqui outra live com ele. Eu vou ter que marcar, sim, outra live, mas eu não posso deixar a minha rapidinha. Vamos para a minha rapidinha nesse momento com Ricardo Rous. Vamos lá, Ricardo. Um lugar. Vambora. Um lugar? São Paulo. Momento. São 2 momentos, então, tá? Nascimento dos meus 2 filhos, Carolina e Felipe. Muito bom. Cor. Azul. Quem me conhece já sabia responder essa de cor, Jorge. Trabalho. Dignifica. Família. Tudo. Música. More Than Words, uma banda chamada Extreme. Os mais antigos vão conhecer. Nossa, Extreme. Nossa, muito legal. More Than Words. Educação. Transforma. Filme. Advogado do Diabo, Ken Reeves. E Al Pacino, E fantástico. Al Pacino, uma dupla maravilhosa. Livro. Manual básico para não ser enganado por político. Fica a dica, muito bom. Fica a dica. Não é? Uma vontade. De viver um país melhor. Medo. De que nada mude. Política. Política, tudo. País. Brasil. Se não fosse um educador, empresário, um escritor, você seria? Psicólogo. Uma palavra que defina Ricardo Rous. Amigo. Deus. A grande energia do universo. E que essa grande energia do universo continue fazendo aí com que você siga com essa força, com essa vontade em passar o conhecimento que você tem. Através da sua profissão, você emana, você passa, você conscientiza, né? Isso é muito bom, é muito legal. Sabe, uma grande diferença quando um educador se interessa pela política, mas não para se tornar um político a vir a ser um presidente, mas levar, né, essa ciência que o mundo gira em torno dessa ciência política, religiosa, dessa coisa louca, né? Você traz isso com a intenção do conhecimento, né? De levar o conhecimento ao outro. O como isso é importante, você acaba sendo um referencial a isso. Parabéns pelo sucesso. Muito bom saber que você traz para o mercado, né, de trabalho, você traz para uma sociedade um livro que venha conscientizar qual o papel de cada pessoa que abraça a política no Brasil. E o melhor de tudo, nós, como cidadãos do mundo, temos a oportunidade de desfrutar de um material por uma pessoa, né, que foi escrito por uma pessoa que entende e abraça e ama essa profissão e na arquibancada da vida é aplaudido de pé por amigos, por novos seguidores. E tenha certeza disso, né? Esse sucesso só acontece porque você estudou, porque você abraçou e deu, né, priorizou a educação. Parabéns
pelo seu trabalho. Eu te aplaudo de pé, meu querido. Muito bom. Muito obrigado, George. Muito obrigado mesmo pelas palavras. É muito importante, que você sabe que não é fácil fazer trabalhos, principalmente esses trabalhos, vamos dizer, sociais aqui no Brasil, porque o nosso objetivo realmente é impactar as pessoas. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas que a gente quer que as pessoas sejam livres, que elas deixem de viver na amarra da enganação, e isso causa para elas muita tristeza, e causa mesmo, numa escala nacional, numa escala global, isso causa um atraso, que é o atraso que a gente vive no Brasil há muito tempo. E essa libertação que o nosso povo vai ter vai ser através do conhecimento, sem sombra de dúvidas, será através do conhecimento, e nós estamos colocando aí um tijolinho na construção de um país melhor. Obrigado pela oportunidade, viu? De coração, é muito importante, porque são pessoas como você que abrem o seu espaço, que abrem o seu Instagram, o seu programa, e faz com que a gente possa ter a oportunidade de levar o nosso conhecimento, o nosso trabalho às pessoas. Muito obrigado, viu? É um prazer, meu querido. Muito obrigado aí a nossa querida Samantha de Cali, que, né, foi a ponte. Beijo, Samantha. É isso aí. Um grande beijo, Samantha. A Samantha sempre me apresentando pessoas que só somam. E eu acho tão legal. Eu acho isso tão... a Samantha é uma pessoa tão generosa, né? E ela consegue enxergar tão longe até onde a gente pode chegar naquilo que a gente acredita. E é muito bom, é fantástico. Parabéns. E outra coisa, não esqueça de uma coisa, Ricardo. Esse livro que você tem aí na sua estante, que se chama O Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, que você já autografou aí para mim, por favor. Sim. Tá bom? Olha aí. Eu vou estar nos Estados Unidos em breve, agora que abriram as fronteiras, vou te entregar pessoalmente, fica aqui esse compromisso. O seu está guardado. Isso aí. Quero um livro desse. Eu ainda sou daqueles que gosto de ler, eu gosto de desfrutar daquele material impresso, eu gosto de, sabe, coloco uns highlights ali com as minhas observações. E, acredite ou não, né? Eu empresto para outra pessoa, o pessoal fala assim, bons livros a gente vai passando, né? Eu cobro os bons livros. Sabe por que eu cobro? Porque eu gosto de ter materiais assim, para eu continuar estudando. Tem livros que eu já li mais de 3 vezes. Porque cada vez que a gente lê, a gente acaba tirando uma conclusão diferente, né, daquele material. Então, eu acho fantástico, e como é maravilhoso, né? É a leitura na nossa vida, o desfrutar da leitura. Meu querido, parabéns, sucesso, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sei que a sua vida é uma loucura, uma agenda louca, mas você me concedeu aí uma horinha para vir bater um papo comigo e conscientizar, né, a todas as pessoas que querem saber mais sobre o poder da política em suas vidas. Parabéns, sucesso! Quero agradecer a todos vocês pela audiência e eu deixo agora, nesse momento, Ricardo, para você, deixa uma mensagem para quem está aqui conosco para a gente finalizar a nossa live. Não, primeiro, obrigado a todos que participaram da nossa live. Obrigado, George, mesmo, por tudo que você abriu as oportunidades para a gente. Pessoal, o conhecimento transforma as vidas. E o Manual Básico para Não Ser Enganado por Político é um caminho para que você possa conhecer um pouco mais de política e não ser mais enganado, tirar da sua vida essa sensação de que você é constantemente manipulado, enganado por políticos ruins. Nós vamos acabar com isso no Brasil, se Deus quiser, conscientizando um a um. Tá bom? E eu conto com cada um de vocês para compartilhar o link dessa live, para compartilhar o link do livro que vai estar na minha bio. Não seja enganado por político.com.br e vamos que vamos. Muito obrigado a todos. Bom, muito bom. Obrigado à audiência de todos vocês. Ricardo, sucesso para você, querido. Uma ótima semana. Querido. E é isso aí. Eu falo com pessoas que fazem a diferença. E é por isso que, se você quer contar a sua história, vem, fala comigo, @GeorgeRobertsTalksOficial. Ali a gente pode bater um papo, mande para mim o seu briefing e
para você que faz toda a diferença no mercado de trabalho, como o Ricardo faz e abraça isso, né? E quer essa mudança, como todos nós educadores queremos, é isso aí. É prazeroso conversar com pessoas como você. Ricardo, tenha certeza, o mundo precisa de mais Ricardos. E parabéns. Obrigado, meu querido. Valeu. Aí, terminamos por aqui. Uma ótima noite a todos vocês e eu vejo vocês em breve. Até a próxima. George Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. George Robert Talks.